Gente, olha só, em maio nós mostramos aqui no jornalismo da Record TV a situação dos piers de Rio das Ostras. Os locais são importantes pontos turísticos e na época a prefeitura alegou que as estruturas passariam pela devida manutenção. A nossa equipe de reportagem voltou ao local e, pasmem, a situação é ainda mais crítica. Acompanhe. No centro de Rio das Ostras, uma estrutura chama a atenção. É o Pier Pescador Antônio Miranda, próximo à Concha Acústica, local bastante frequentado por moradores e turistas. Mas a estrutura, de aproximadamente 50 metros, carece de manutenção. Uma das cordas de proteção lateral já não existe mais. A que restou está presa por estacas de madeira que estão soltas. O deck flutuante, utilizado por pescadores para desembarcar os pescados, caiu. A área foi isolada apenas com uma tábua e há pregos expostos. Eduardo olha com tristeza para a situação em que se encontra o pier. A gente trabalha aqui na praia todo ano, vê uma parte turística da cidade abandonado, que praticamente essa parte aqui está muito bem abandonada. Um deck desse, que as pessoas vêm para cá tirar foto, tem uma visão linda aqui que é da serra, não pode mais por abandono, é muito triste. Sem a estrutura, o trabalho dos pescadores fica prejudicado. Eles precisam concluir o percurso de canoa até chegar à areia. O descarregamento acontece de forma improvisada. O pier é um adianto muito grande para os pescadores e está fazendo falta sim. Cair, perder mercadoria e se machucar também, né? Acidentes acontecem, né? Próximo ao local, na Praia da Boca da Barra, o Pier Francisco Lima Campos, um dos lugares mais bonitos para se assistir ao pôr do sol em Rio das Ostras, oferece perigo. Os problemas se repetem. Não há proteção adequada nas laterais, há buracos entre as tábuas, situação de risco até para quem conhece bem o local. Muitas crianças vêm para cá, né, mergulha, né, bate a cabeça num troço desse aí, fica difícil, né? Eu já vi vários casos, né? E assim acontece, né? Não pode mostrar nada aqui, porque é tudo quebrado. O rapaz mesmo quebrou a perna ali, se machucou, problema danado, daqui ou de lá, tudo a mesma coisa. Eu que sou nascido e criado aqui, em janeiro agora com 54 anos, fica difícil. Não tem como, né? Tem que dar um jeito de ajeitar de maneira mais específica para ficar melhor. Segundo os órgãos de turismo, os problemas nos piers de Rio das Ostras são antigos e a falta de manutenção traz reflexos negativos para toda a cadeia turística da cidade, principalmente na alta temporada, período em que o município recebe um grande número de visitantes. A cadeia turística ela engloba uma parte muito grande, muito forte, do comércio em geral, desde de salão de beleza, né, até o hotel propriamente dito. E você não está fortalecido na época que o turista mais vem visitar, né, nossa região, nossa cidade, é um ponto negativo, porque você tem um preparo todo da parte, né, privada, e quando a visitação chega, ela encontra gargalos, né? Esse aqui é um gargalo, né? Você atrapalha o pessoal dos passeios de barco, né? Você atrapalha, claro, também o pessoal da pesca, né? O turista vem para cá, ele não tem uma boa impressão. Em maio deste ano, nossa equipe esteve nos locais e mostrou a situação. Na época, a prefeitura alegou que as estruturas passariam pela devida manutenção. 6 meses depois, os problemas continuam. É algo que está ali há bastante tempo, há meses, né? E que estamos aí na beira do verão, em dezembro, quase se adentrando, e não foi resolvido, né? A gente tem o Pier da Boca da Barra também, que está numa situação também bastante ruim, outro ponto turístico importante. Eu acho que falta planejamento, porque assim, também é uma parte, né, essa parte aqui do centro da cidade é uma parte importante, né, para a cidade, um cartão postal, né, e as pessoas também elas procuram essa parte, né, para visitar. Olha, a gente vai tentar entender, né? Porque esse problema a gente já fala desde maio. E já são 6 meses que continuam da mesma forma. Então, antes até de fazer aqui, né, algum comentário, deixa eu ouvir o Carlos Dorador, porque ele tem informações sobre o posicionamento da Prefeitura de Rio das Ostras. Então, mais uma vez, Carlos Orador, o que foi dito em relação a essa situação, a esses piers, né, que são tão importantes na cidade de Rio das Ostras?
Pois é, Ana Paula, esses dois piers, eles são bastante importantes em Rio das Ostras, são, além, né, de ferramentas utilizadas pelos pescadores, também são equipamentos de turismo da cidade, lugares, né, muito frequentados lá no município. Bom, claro que nossa produção entrou em contato com a prefeitura para saber se existe algum planejamento, alguma obra para os dois lugares. A prefeitura respondeu em nota o seguinte, que os piers da Praia do Centro e da Boca da Barra foram interditados em função das fortes ressacas ocorridas na cidade nas últimas semanas. A prefeitura disse ainda que providenciou um levantamento nos locais e já está tramitando um processo para a licitação de novas obras de reforma dos piers. Ana Paula. É o prazo, né, Carlos? Qual foi o prazo, então? Qual é o prazo? Porque, por exemplo, em maio você fez essa reportagem. Agora, estamos praticamente no final do ano e continua do mesmo jeito. Não tem nenhuma sinalização ali, gente. Não tem nem algo informando que não tem como as pessoas, os pescadores. Olha o sofrimento, eu estava vendo a reportagem antes e vendo aí o esforço que eles estão fazendo. Será possível que ninguém se coloque no lugar dessas pessoas? Então, assim, fica difícil até de acreditar que isso vai acontecer, viu, Carlos? Pois é, Ana Paula, infelizmente na nota que a nossa produção recebeu não há um prazo ou uma data para que essas reformas sejam iniciadas. Vale ressaltar que Rio das Ostras é uma cidade litorânea, turística. O período de alta temporada, né, começa em breve, ou seja, é aquele período em que o município recebe um grande número de turistas e aí, né, fica feio para o município ter duas estruturas como essas importantes nessas condições, né, Ana? Eu vou dizer, quem está falando sou eu, Ana Paula. Eu vou dizer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Estou dizendo, não vai acontecer. Agora, se o município ficar aí, né, nesse momento acompanhando e não vai fazer, então pronto. Porque aí eu vou ter orgulho de dizer, olha, falhei. Viu, Carlos? Vou dizer, poxa, eu quero pedir desculpa aqui ao município de Rio das Ostras, porque eu contestei, eu falei ali que eles não iam fazer, mas fizeram. Mas eu vou dizer que não vai fazer. Eu quero que faça, o povo quer que faça, mas do jeito que eu estou vendo, não vai fazer. Te agradeço, hein, Carlos Araújo, e tomara que o município aí conteste. Pronto, tá tudo certo.